Sensacional, não? Né? O pessoal está empolgado, não é verdade? Então o atendimento é um diferencial muito grande, né, Tiago? Sim, e muito. Muito, Sempre né? foi, e continuará sendo. Mudam-se as formas, mas as bases não. Isso é um dos grandes segredos da área comercial. E graças a Deus, né, a gente estava debatendo aqui, o setor de vendas está começando a ganhar uma importância muito maior do que tinha. Uma valorização também, né? Sim. Muito. Eu vou dar até um exemplo, né? Até mesmo para fechar alunos para um curso de vendas, curso técnico de ensino médio, é um desafio. Porque eles acham que é para trabalhar apenas numa loja e ganhar pouco. Não. Inclusive eu falo para os meus alunos, para minhas alunas, vendas é uma das poucas formas, se não a única, uma das pouquíssimas, que, por exemplo, um aluno de 17 anos, 16, 17, 18 anos, ele pode ganhar, por exemplo, mais de 3 mil reais. Ganhar muitas vezes mais que o próprio proprietário. Pode. Ele pode empreender, ele pode vender pela internet. Ele pode, inclusive tem que vender a imagem dele, todo mundo tem que saber vender. Sim. E hoje nós estamos numa fase, o Flávio Augusto ele fala muito isso, né? Todo mundo tem que saber vender. Todo mundo. Inclusive uma aluna minha, um processo seletivo, mas o seu curso é técnico em vendas. Sim, mas lá a gente aprende marketing, comportamento de consumidor, negociação, inclusive a gente aprende administração de pequenos negócios. Porque vendas, naturalmente, você passa a ser empreendedor, mesmo que de forma inconsciente. Porque o vendedor fala, essa venda não compensa. E muitas vezes tem venda que não compensa fazer. Porque o tempo que você está perdendo aquela venda que vai trazer um prejuízo para ti, tu está focando numa venda que vai trazer uma margem de lucro significativa. E tem que ter muita maturidade para dispensar assim, uma venda, não de enxergar que não compensa você continuar no seu funil. Sim, por isso que eu falo que o vendedor ele tem que ter um lado empreendedor. Por quê? Ele tem que aprender uma coisa chamada gestão de tempo. Normalmente são os empresários que têm essa expertise. É o empresário, o empreendedor gestor, o empreendedor, o empreendedor de franquia, o empreendedor por necessidade, enfim. Naturalmente ele entende a gestão do tempo dele. Por isso que o empreendedor, muitas vezes, principalmente quando ele fica numa empresa muito grande, ele tem que ter até um motorista particular, porque o tempo que ele está dirigindo, ele mexendo no celular, ele já toma muitas decisões ali remotas que faz a diferença no impacto da companhia. E o vendedor, ele é forçado a isso, porque é a gestão do tempo dele. No banco, a gente aprendia muito isso. Não perca tempo com esse cliente que ele não vai te trazer retorno, ele só vai te trazer aborrecimento, vai tomar seu tempo, vamos focar nesse daqui, que é isso que o banco quer. E às vezes a gente tinha que perder uma venda, tomar uma bronca do superior, para depois aprender na prática. Isso que é o legal, porque a gente aprende errando e vai evoluindo. Então a gestão do tempo, é saber o que tem que dar valor. Isso é muito difícil porque as cobranças vêm independentemente da empresa. O empresário precisa do retorno e o vendedor ele precisa ganhar a comissão dele. Tem que ter realmente muita personalidade. Eu demorei uns 5 anos para começar a selecionar que tipo de cliente que eu não precisava atender. Não foi fácil. Essa próxima pergunta que eu ia fazer, quais os erros comuns que o vendedor comete? Primeiro, o não conhecimento do produto. Ele tem que conhecer, ele tem que ter tesão, né, no bom sentido, de conhecer o que ele está vendendo. Esse é o erro comum. Segundo é o diagnóstico, é a sondagem. Fazer perguntas. Como ele é muito cobrado, ele tem que saber lidar com pressão. E o mercado, né, quando a gente fala com vendas, você aprende a lidar com pressão. Quem não aprende tem que aprender, senão não vai ter sucesso. Ele tem que aprender a lidar com pressão e saber fazer o diagnóstico. Às vezes ele pode perder um pouco mais de tempo naquela venda. Ele vai ser cobrado. Tem lojas assim que o gerente cobra mesmo. Vai logo. Mas ele tem que ser firme, ele tem que ser sereno. Fazer o diagnóstico para apresentar a melhor solução para o cliente. Entender a necessidade e o problema real. E aí ele vai conseguir fazer uma venda, que entra na questão consultiva. Aliás, venda consultiva ela funciona para qualquer segmento. Isso que é interessante, inclusive vendas de impacto. E aí a outra que eu vejo é a preocupação com a formação. O vendedor, independentemente se ele vai ser vendedor por um tempo da carreira dele, ele tem que entender que ele é vendedor o tempo todo, inclusive fora. Então, eu vejo muito essa formação, o diagnóstico e o interesse pelo conhecimento de muita gente. O vendedor ele tem que entender o que o trabalho dele vai gerar no resultado final da vida do cliente. Entender e além. O que o meu produto está chegando naquele consumidor que vai impactar na vida dele.
A gente falou aqui de material de construção, citamos um exemplo, uma obra pode ficar parada, por exemplo, podemos frustrar uma perda de uma venda. Falando em telecomunicações, quando a gente vendia um plano de internet, se demorava para instalar, o cliente desistia e fechava, por exemplo, com o concorrente ali, às vezes até com uma qualidade técnica inferior, mas ele precisava daquilo para onde? Porque é uma venda de impacto. Então o vendedor ele precisa entender o que o trabalho dele pode gerar de valor na vida do cliente e os problemas também. No momento que ele consegue entender tudo isso, ele pode sim ser um vendedor mais que diferenciado.